Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente de tudo que eu faço desde que iniciou o nosso canal, né? O meu canal, eu vou fazer bem diferente. Esses dias eu ando assim bem triste, porque eu vou falar com vocês de maternidade, mas pelo meu ponto de vista, tá? Para quem não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Alessandra Ramires, eu tenho 46 anos, vou completar 47 daqui a mês que vem, já, julho. A minha vida foi uma vida assim, não foi uma vida fácil, né? Assim, eu sou filha de pais separados, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo e tal, né? Porque eu precisava viver, né? De uma certa forma a vida. Eu me casei muito nova, a primeira vez, eu tinha 19 anos. Vivi 8 anos nesse casamento e daí me separei porque não era o que eu esperava do meu casamento, né? Enfim, não era pra ser, né? E vivi 3 anos sozinha e então me casei novamente. E com alguns anos, né? Eu passei 6 anos tentando engravidar, né? E não consegui, até que chegou um certo ponto que eu meio que... não deve ser, né? Não é pra ser, né? Se Deus não quer, então eu resolvi deixar pra lá. E de uma hora pra outra eu me descobri grávida, né? Então, assim, eu me descobri grávida da Lili, eu já tinha 38 anos, não era jovem. Eu já tinha estudado, já tinha me formado, já trabalhava, né? Tinha a minha vida. E foi assim a maior realização da minha vida, porque eu sempre quis ser mãe, sabe? Para mim foi um processo muito bom, porque, enfim, foi a maior realização. Eu curti todo o processo, né? Apesar de todos os pesares que aconteceram no meio do caminho, né? Eu tive muitas pedras, né? No meio desse processo, né? Por outras situações que não cabe agora vir falar, porque o que eu tô querendo falar com isso? A mulher, quando ela nasce, ela não é obrigada a ser mãe. Ela não é obrigada. Muitas mulheres vivem uma vida inteira sem ser mãe, elas são apenas tias, elas são madrinhas, como a madrinha da minha filha. Ela escolheu viver só a carreira dela e ela é feliz com a escolha dela. E as ideias, né, as emoções, elas podem até mudar com o decorrer do tempo, né? Às vezes tem mulher que nasce e ela quer muito ser mãe, mas no meio do processo, né, devido a tantas dificuldades, devido a tantas coisas, né, que passam pelo meio do caminho, né, elas optam em não mais ser mães. Algumas são mães por acaso, mas que mesmo o acaso trazendo, né, essa divindade para a vida delas, elas decidem ser mãe. Outras não. O porquê que eu cheguei nesse assunto? Assim, eu sou tão realizada em ser mãe e essa semana eu tô muito triste por causa dessa história do Henri, né? Porque assim, você tem a vontade de ter aquela criança, né? E o que passa na cabeça de uma mãe não defender seu filho, sabe? Assim, eu tô tão chocada, eu tô tão, né? Porque assim, isso aconteceu há 5 anos atrás, né? Foi em 2021. Mas o pior de tudo é a pessoa receber perdão jurídico. Por quê? Sabe? Hoje eu tava lendo uma matéria de um pai que... ele foi absolvido, né, porque ele matou o estuprador da sua filha. Acho que foi em Minas Gerais. Eu não tô dizendo que isso seja certo ou errado, que a atitude dele seja certa ou errada, entendeu? Que ele devia... mas se for tudo a ferro e fogo, então o Leniel poderia... Não, eu não tô dizendo que isso seja certo, tá? Entendo o meu ponto de vista, mas assim, no momento que você recebe um perdão jurídico, por quê? Porque você assistiu a sua criança ser espancada até a morte? Porque ela viu. Eu tenho certeza que ela viu. Eu tenho certeza. Sabe? É impossível. A minha filha tá há 1 semana com dor de ouvido, né?
A Lili pegou uma otite braba, eu comecei com uma rinite por causa da virada do tempo, que tá virando uma sinusite. Eu fico assim durante o dia com uma indisposição no corpo e tal. Agora mesmo, hoje eu não fui pro cross, não fui pro treino. Assim, não tô com a mínima vontade, porque eu sei que se eu for eu vou desmaiar, porque eu não tô conseguindo nem comer. Porque a minha garganta hoje, por exemplo, eu levantei e tá aqui, ó, dolorido. Mas assim, eu acordo a noite inteira. Se a minha filha se mexe, ela tá dormindo comigo esses dias na cama, né? Se a minha filha se mexe, eu acordo, sabe? Mesmo eu estando com esse cansaço físico, desgaste, né, do estar doente, ela se mexe na cama, eu acordo. Ela respira fundo, eu acordo. Ah, mas ela estava dopada e ela não ouvia. Gente, esses dias para eu conseguir dormir, eu tô tomando melatonina. Tudo bem, não é Rivotril, mas ainda assim eu abro os olhos, sabe? Então assim, se ela não ouvia, por que que ela, quando ele foi chamá-la, ela acordou e levantou, como ela diz que levantou, para pegar, que chegou no quarto e viu ele estirado lá no chão? Eu não me imagino numa situação dessa, eu vendo a minha filha passar por uma situação dessa e eu permiti. Eu já passei outras situações com a Lili, que dentro de escola, né, até mesmo dentro de casa, que eu tomei as atitudes cabíveis que eu achei que devia tomar. E se tiver que fazer de novo, eu farei. E eu vou fazer de tudo para defender a minha filha, porque eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para educá-la, para ensinar o que é certo, o que é errado, ainda que eu não seja uma pessoa perfeita, porque eu não sou perfeita, não. Eu tento agir da forma mais correta possível e imaginável, entendeu? Eu tento passar um bom exemplo para minha filha, mesmo que às vezes eu ainda não consiga fazer. Como ela já me disse, mas você fez não sei o que. Eu falei, filha, você me perdoa, mas eu não sou perfeita. Mas se você identificou que eu errei, então você sabe que isso é errado. E estamos indo pelo caminho certo, porque você tem que saber que o certo é certo, o errado é errado. Eu sempre ensino para ela, não faça com os outros aquilo que você não deseja para você, entendeu? E eu tenho que estar aqui para ensinar isso a ela. Então eu não posso permitir, porque ela não viu, porque ela estava dormindo, porque ela estava... Gente... A babá ligou para ela, dizendo que ele estava trancado no quarto com aquela criança. Amor, eu saía com tinta no cabelo. Ia correndo para casa, ela chegou 3 horas depois. E ela recebeu perdão jurídico. Perdão jurídico tem que receber aquele pai que matou o estuprador da filha dele. Ela deveria receber o perdão jurídico, sabe como? Se ela tivesse jogado ele pela varanda. Sabe, eu não consigo, uma criança de 4 anos é inconcebível, inconcebível. É assim, perturbador. Eu tô assim, essa semana eu tô bem triste, sabe? Porque esse pai tá esperando na justiça que essas pessoas sejam punidas de alguma forma, né? Ele recebeu 43 anos, que eu acho muito pouco, eu acho que ele deveria morrer lá dentro. Eu acho que é o mínimo. E ela, a mesma coisa, sabe? Eu acho a mesma coisa, que ela deveria morrer lá dentro daquela cadeia. Vai me desculpar, cada um tem sua opinião. Eu entendo se você acha que eu tô errada, mas eu não consigo compreender isso. Não consigo mesmo. Não aceito. Eu fico pensando, aquela menina Isabela Nardoni, que a outra criança que, meu Deus do céu. Eu tô citando casos, né, que ficaram famosos, que na verdade a gente não tem a menor noção, né, de quantas outras Isabelas existem, né, por aí, existiram por aí, né, quantos outros Henri existiram. Aquele outro menino, que agora eu esqueci o nome, me perdoa porque eu sou muito ruim com o nome, né, que também foi brutalmente assassinado, porque o namorado não aceitava ele, né? O que eu acho que era até diferente do caso do Henri. Eu acho que ali naquele relacionamento o Henri era moeda de troca, né? Porque, como já sabe, eu não tenho nem vontade de repetir o nome desse infeliz, desse amaldiçoado, mas ele só buscava relacionamentos com mulheres que tinham crianças entre 2 e 6 anos. É um padrão,
tá? E ela viu os sinais, toda mãe sabe, gente, toda mãe sabe. O Leniel viu, percebeu, só que ele não podia fazer nada. Ele tinha que devolver a criança para a mãe, para aquela que deveria protegê-lo. E ela não fez, né? Aí no julgamento agora ela de batom, né? Ela é muito vaidosa. Voltando pro assunto da Isabela Nardoni, eu lembro que na época o Gabriel, ele tem uma amiga que a filha dela, né, mais velha, do primeiro relacionamento dela, mais ou menos ali a idade da Isabela Nardoni, né? Aí quando aconteceu aquela crueldade, né, com aquela menina de 5 anos, eu lembro que essa amiga do Gabriel virou pra mim e falou assim: Ale, eu morro de medo de mandar a minha filha, porque não que isso vá acontecer, né? Mas você, sendo mãe, você fica com medo, né? Tudo bem, por mais que você seja educada, eu sempre fui educada, respondona, sim, mas quando eu era atacada, até hoje eu sou assim, com 46 anos, até hoje eu sou da mesma forma. Mas eu sempre fui educadinha, nunca meti a mão em nada. Minha filha é igual. Nunca meti a mão em nada do que não era meu. Sempre pedia por favor, eu chegava, cumprimentava e ia embora, dava tchau. E... eu passei por tanta situação na mão de madrasta, né? Aí eu fico imaginando aquela criança, sabe? Assim, hoje com o meu entendimento de 46 anos, eu morro de medo. Por isso que hoje em dia tem tantas mulheres que se separam e não tem mais nenhum relacionamento, vive solteira pro resto da vida. Porque eu tenho uma menina. Ainda que fosse um menino. Você vê? Né? Assim, eu tô passando uma semana assim bem triste. Bem triste mesmo, assim, porque eu fico pensando na dor desse pai. Sabe? Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem... Porque eu não tenho a menor noção do que é a dor. A gente imagina, mas a gente não tem a menor noção. A verdade é que ninguém tem a menor noção, sabe? Então, assim, um papo cabeça, triste, chato, né? Mas que é a realidade do nosso país. Pra quem me segue lá no Instagram, sabe que eu sempre tô repostando, eu reposto muita coisa, né? Do julgamento aí do Henri. Eu espero, sinceramente, que isso seja revertido. Porque isso não é justo com aquela criança. Não é justo. Porque o centro disso tudo é o Henri. Sabe? Aquela menina, depois de 18, depois de 15 anos, né? Aquela outra menina que ele levava para o motel, ela depois de 15 anos, ela veio à tona contar, chorar na frente de tantas pessoas, contar o que ela passou na mão daquele cara. Ela ficou 15 anos calada, com medo. Mas hoje eu escutei o depoimento dela, né? E ela falando, uma menina de 18 anos. Talvez se eu tivesse falado, não tivesse acontecido isso. Poderia ter acontecido de qualquer maneira, porque a culpa não foi sua. Quem matou aquele menino foi o fulano, né? O ciclano. E foram os dois participantes. É triste, gente. Eu fico tão triste como mãe, porque eu faço tudo, faço tanto pela minha filha, sabe? E vejo uma situação dessa, eu vejo tanta mãe aí catando latinha na rua, gente, com criança, sabe? É triste. É bem triste. Eu tô chocada. Eu, assim, como brasileira, assim, é muito... Eu não tenho palavras. A única coisa que eu posso fazer é pedir a Deus que alguém intervenha, porque não é possível que existam tantas pessoas assim. São tantos feminicídios, tantas crianças mortas, porque as pessoas não querem elas. São crianças, é o futuro do país, é o futuro da humanidade, sabe? Ninguém vê isso, é tão triste. É isso, gente. Eu queria falar isso porque eu tô bem triste, muito triste mesmo, já falei isso 10 vezes.
Porque é o sentimento que eu tô tendo, é um sentimento de injustiça, eu acho, assim, que é um sentimento de ingratidão, né? Por aquele que, por amor, morreu na cruz por nós, sabe? Aonde a humanidade tá indo parar, gente? Que é isso? As pessoas não têm mais Deus dentro de si. Eu não tô falando de uma religião específica, não, seja lá qual for a religião. Basta você ter Deus dentro do seu coração, gente. O que tá acontecendo com essas pessoas? Sabe? Eu tô em choque. Tô em choque. Fica esse desabafo. Tô bem triste. Eu quero gravar um vídeo essa semana ainda falando sobre maternidade, né? Sobre essa transição da Lili, né? De sair do meu quarto, da minha cama, ir pro quartinho dela. Mas, sinceramente, essa semana eu acho que eu meio que retrocedi ela, porque eu só quero saber de dormir agarrada com a minha filha. Porque eu não sei explicar o sentimento que eu tô sentindo, mas é muito triste. Muito triste. É surreal. A humanidade tá cada vez pior. E o Gabriel fala, né, que você só fica trancada dentro de casa. Eu vou sair de casa pra quê? Sabe? Até a Eliana mesmo, sabe? Ela já não quer mais sair, porque tá muito difícil. Acho que só minha cachorra quer sair. Você quer sair pra quê? O moço da SEDAI já foi embora. Você não pode morder ele mais, né? Que foi? Você tá escutando quem falar? Vem cá com a mamãe. Vem cá. Vem cá. Dá tchau pra todo mundo. Fala tchau, gente. Vamos amar mais as pessoas, por favor. Não, senta. Fala, vamos ser mais amáveis. Não, senta. Senta. Ai, peraí. Ai. Senta, menina. Senta. Olha lá. Gente, vamos ser mais amáveis com as pessoas? Ai, meu Deus. Ai. Ela quer fugir. Você quer fugir pra onde? Então é isso, pessoal. Não foi um assunto muito... não sei o que dizer. Não foi um assunto, assim, bem agradável, né? Mas fica aí uma reflexão pra gente pensar, pra gente repensar, né? As nossas atitudes, repensar as nossas crianças, repensar o nosso amor ao próximo, pra gente repensar o nosso cotidiano, os nossos valores, nosso amor próprio, o porquê que a gente escolhe amar alguém, entendeu? Porque você não pode amar alguém se você próprio não se ama. Então, assim, eu tô aprendendo muita coisa de novo, né? Porque eu era uma pessoa até o dia que a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, eu renasci. É um capítulo completamente diferente. A maternidade te transforma. Só que a tendência disso é que ela te transforme numa pessoa melhor, né? Então, fica aí essa reflexão pra gente. Se você não gosta de crianças, né? Não sei, porque tem gente que não gosta. Quem sou eu pra julgar, entendeu? Tem gente que não tem paciência. Tem gente que não se imagina mãe. Não tenha filhos. Se previna. Mas vamos ter mais amor com as pessoas, pelo amor de Cristo, gente. Que esse caso seja resolvido, que esse pai consiga justiça para essa criança, porque essa criança vem sendo destruída, né? Uma vez em cima da outra e cada vez mais, e com resultados, né, que não condizem com o que foi feito, entendeu? Porque perdão no judiciário, esse perdão não me representa. Não me representa. Como Alessandra, como mãe, não me representa. É isso, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.